Irmãos, então vamos orar, vamos começar orando, oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença bendita, nesse dia separado pelo Senhor mesmo, para Te glorificar, ó Deus, dedicando tempo ao Teu reino, pedimos a Tua graça, buscamos a Tua bênção, ó Pai, sabemos que dependemos do Senhor, completamente, nos dá o Teu Espírito, vem sobre nós, nos iluminando, falando ao nosso coração, nos esclarecendo a Tua vontade, tirando toda a confusão, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de entender a Tua palavra nesse momento. E Te agradecemos, ó Deus, também porque o Senhor tem iluminado a Tua igreja, não apenas hoje, mas também no passado, os Teus servos, ó Deus, a Tua igreja também no passado, e o Senhor tem nos dado essa herança bendita, dessa boa doutrina que o Senhor tem nos dado, assim nos dá gratidão, nos dá desejar aprender, absorver, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, nessa manhã. Fala conosco, nos esclarece, ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar então a nossa lição, nossa aula aqui da escola dominical. Eu vou concluir hoje a segunda parte do capítulo da santificação na nossa confissão de fé. Temos aí os nossos materiais que nós usamos. Tem um versículo que eu vou começar citando, em Efésios 1:4. O apóstolo Paulo diz: "Mas como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor." Então, a eleição, o fato de Deus eleger, ele nos elegeu para o quê? Com que propósito? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a doutrina da eleição está conectada com a doutrina da justificação e da santificação. Então, essas coisas há na teologia, o que os teólogos chamam de ordem da salvação. Há uma ordem, as coisas acontecem dentro de uma estrutura que Deus estabeleceu. Há um mecanismo da salvação, podemos dizer assim. Em Romanos 8, 29 a 30, Paulo diz assim: "Porque os que dantes conheceu, também os predestinou." Para o quê? Predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a predestinação é para o quê? Não é só para o céu, a questão de céu e inferno. Isso é limitar o propósito. Deus nos predestinou para sermos como Cristo, para sermos como Jesus, renovados à imagem de Cristo, porque a imagem de Deus no homem foi perdida com a queda, pelo menos, se não completamente, pelo menos foi grandemente afetada. "E aos que predestinou, a estes também chamou." Predestinação, vocação eficaz, que nós já vimos. "E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou." Então há uma linha, há uma série de eventos que vão acontecendo. Então eu vou ler agora a Confissão de Fé, o capítulo 11, seção 2, eu vou ler as duas seções, depois nós vamos expor essas seções. Então, o assunto de hoje está na seção 2 do capítulo 11, está escrito lá: "Essa santificação é no homem todo." Como é que é a santificação? Ela é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Então, muitos grupos no meio do cristianismo pregam que o crente pode ser perfeito já hoje, em vida. Uns pregam a perfeição cristã, perfeccionismo. E isso não é o que o cristianismo bíblico ortodoxo tem pregado. Isso não é a doutrina, não. Se você for na história da igreja, na própria Bíblia, você vai ver que os homens de Deus da Bíblia eram pecadores. E se você lê a biografia dos santos de Deus
na história da igreja. O próprio Paulo, que nós já vimos aqui, já pregamos, ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição. Paulo, que se tinha um homem consagrado a Deus, era Paulo. Ele diz, eu não alcancei a perfeição. Então a santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. Então, no intelecto, nas emoções, na vontade, no corpo. Nosso corpo é imperfeito, está decaindo, está envelhecendo, está adoecendo. As substâncias que o corpo secreta, né, os hormônios ali, às vezes fica com defeito. Às vezes tem problema de vista, a vista vai ficando cansada, né, vai havendo uma decadência. E isso às vezes afeta, algumas questões físicas afetam a questão espiritual. Né? A pessoa, ela tem doenças aí que a pessoa sai de si, perde a razão. Mas o que a confissão de fé está enfatizando aqui é na questão da santificação. Então é imperfeita essa santificação, e isso explica uma guerra contínua dentro do crente. Carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, o crente vai ter sempre conflitos contra o seu eu, contra o pecado, Satanás e o mundo. Sempre. O crente mais santo, que foi para sei lá, se bem que a gente não acha que ir para um mosteiro quer dizer que a pessoa vai ser santa, né? Mas digamos que a pessoa que se isolou do mundo, foi lá viver, se isolou, saiu desse mundo corrupto, e está lá o dia todo orando, lendo a Bíblia, ele vai lutar com o pecado. Ele vai ter corrupção nele ali, ele vai estar lutando a carne contra o espírito. A próxima sessão que nós já vamos ler, antes de ler alguns versículos, diz: nessa guerra, embora prevaleça por algum tempo as corrupções que ficam, então, nós reconhecemos que às vezes o pecado nos tropeçamos, às vezes o pecado na vida do crente, do eleito, do regenerado, às vezes o pecado prevalece. Tem a história lá de Pedro que negou Jesus. Então, há momentos, Abraão mentiu, sobre Sara ser sua mulher. Então, há momentos que, mesmo na vida do crente, infelizmente, o pecado, a carne, a obra da carne prevalece. O crente vai lá e faz o que não deveria fazer. Peca, cai em pecado. Contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. O que a confissão de fé está dizendo é que um verdadeiro salvo, um eleito, vai ter uma guerra, às vezes ele vai cair, mas o novo homem vence o velho homem. E assim os santos crescem em graça. Então, o santo vai crescendo em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, tem vários versículos aí, vou ler o primeiro, que é importante, aí tem um slide aí que tem os versículos, tem o primeiro, que é 1 Tessalonicenses 5:23. Veja essa oração de Paulo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Então Paulo está orando, que Deus te santifique em tudo. Então o nosso corpo também é para o Senhor. Há velhos hábitos da velha vida, do velho homem, que quando a pessoa se converte, tem efeitos. A conversão, embora não é perfeito nessa vida, nós não vamos ser perfeitos, mas Deus nos santifica. Corpo, alma e espírito. Nós não somos tricotomistas, que crê nessa divisão. Nós cremos que é sinônimo. Alma e espírito, para nós, é a parte imaterial do homem. É uma maneira de falar, uma ênfase que Paulo está fazendo aí quando ele fala corpo, alma e espírito. Não vou discutir isso, tem outros versículos que deixam claro que há duas partes no homem, a parte física e a material.
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Então, Deus nos preserva, nos santificando, o homem inteiro. E aí há outros versículos, eu já falei, Filipenses 3,12, Paulo diz: não que eu tenha já recebido, eu já tenho obtido a perfeição, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então, o crente nunca, um crente genuíno, nunca vai estar satisfeito. Nunca ele vai chegar um momento na espiritualidade dele, que ele vai dizer assim, pronto. Essa coisa que o pessoal pregou aí, inclusive um homem de Deus, né, como John Wesley, que era um grande evangelista, Wesley tem um livro, tem uma teoria, que você podia ter uma experiência e nunca mais pecar na vida. Não foi da Bíblia que ele tirou isso, né? Não quer dizer, era um homem de Deus, Deus usou ele, mas ele errou nesse ponto. Nós não estamos com ele nesse ponto. Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 1 Pedro 2,11: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, há uma cobiça que Pedro chama de paixões carnais em mim e em você. Há uma cobiça que está lá, né, dentro de nós. Desejos pecaminosos, que é pecado. O que é isso? É o resquício a natureza do velho homem, é o resquício do pecado. Então, não é só o não convertido, o não regenerado, eles estão completamente escravos, eles não têm a guerra. Mas mesmo no crente, há cobiças, inclinações para o mal. Que se Deus não nos preservar, se Deus não nos santificar, não nos abençoar, essas são forças poderosas ali que estão dentro de nós. Então, nós devemos vigiar e orar. É por isso que na Bíblia, irmãos, várias passagens, a oração do Pai Nosso, uma das petições, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O crente, quando ele ora isso, ele está reconhecendo o quê? É uma oração para ser feita todo dia. Todo dia, a carne, o mundo, o pecado vai lhe assediar. O seu inimigo interno vai estar lá, dentro de você. A cobiça vai estar lá. Você vai viver no mundo, que a gente entende não é para sair do mundo, os seus olhos vai vir na sua frente coisa que vai provocar o seu pecado, a sua cobiça. Aí Jesus diz o quê? Vigiai e orai, para não cair em tentação. E ele ensina a orar. O que é que o Senhor nos ensinou a orar? Pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Não é que você não vai ser tentado, que você não vai cair. Mas vai haver alguns momentos que, infelizmente, né, até para nos ensinar a vigiar, Deus vai nos permitir cair, mas nós não vamos ficar caídos, né? Nós não vamos ser destruídos pela tentação, pelo pecado. Paulo diz em Romanos 7,23, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Muita gente diz que esse Paulo aí era antes de se converter. Não, irmãos. Aí é o Paulo crente já. Ele vê uma lei guerreando dentro dele. Mas ele diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E etc. Eu vou ver depois esses outros versículos. Mas tem outros versículos aí. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento, né? Ele diz aí. Então a gente está num processo de santificação, de crescimento, de Deus nos santificando. Algumas perguntas, irmãos. Algum pecador justificado poderá não ser glorificado? É possível alguém que for justificado não ser glorificado? Não. Se alguém for justificado, ele vai ser glorificado. Mas existe entre a justificação e a glorificação a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essa santificação acontece como? Pela perseverança. Então você crê no Senhor, você ouve o Evangelho, Deus lhe quebranta o coração, você se arrepende e crê, você se torna um discípulo de Jesus, você agora nega a si mesmo, toma a cruz, segue a Cristo, e você tem que perseverar. Claro que é Deus que lhe preserva nesse processo e que lhe santifica, que está lhe santificando. Então, a segurança de que quem foi justificado vai ser glorificado, a segurança é porque vem de Deus a santificação. E Ele é quem nos sustenta, Ele é quem está nos santificando. Ele é quem não nos deixa cair ao ponto de sermos destruídos. Qual é o nome da doutrina que afirma esse fato? A perseverança dos santos, ou a preservação dos santos. Mas isso quer dizer que uma vez salvos, salvo para sempre, como alguns dizem, né, ou serei salvo, não importa o que eu faça? Não, irmãos, isso é um entendimento equivocado de alguns calvinistas que não entenderam a doutrina, a nossa doutrina na sua sistematização. Claro que no sentido, né, há um sentido em que uma vez salvo, o justificado será glorificado. Mas importa sim o que acontece entre a justificação e a glorificação. Importa sim, porque o justificado, ele vai ser santificado. A evidência que somos justificados é que estamos sendo santificados. Porque Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Porque Deus está nos santificando. Então, uma vez salvo, graças a Deus, temos paz com Deus, temos alegria, mas importa sim, porque Deus nos chamou à santificação. Então, importa sim o modo como vamos viver hoje. Há várias exortações na Bíblia para mortificarmos o velho homem, para sermos vivificados, para nos abstermos de certas coisas. Então você vai ter que lutar contra a sua carne, contra o velho homem. Você vai ter que coisas na sua vida que Deus vai lhe mostrando na leitura bíblica, na pregação. Irmãos, essa cobiça, que a gente chama concupiscência, essa natureza que ainda resta no crente, é pecado ainda. Ah, pastor, mas eu não estou indo lá e cometendo. É só dentro. É pecado ainda. O crente, isso não vai, você está sendo santificado. Isso, é claro que o crente, ele já está perdoado, ele está salvo em Cristo Jesus, mas ele vai ter que continuar lutando contra esse pecado. Tem um livro muito bom que eu recomendo, que é do teólogo John Owen, que é Da Mortificação do Pecado. E tem uma coleção que traz uma seção desse escrito de Owen, que é o mal que habita no interior dos crentes. Ele vai explicar isso, que há ainda esse mal habitando dentro de nós. Mas esse velho homem tem que ser mortificado. Mas se nós não reconhecermos que há essa luta ou esse mal, então a gente vai deixar de vigiar, vai relaxar, vai viver de qualquer maneira. E o nosso crescimento em graça vai ser prejudicado. Deus vai nos disciplinar. Vai nos disciplinar. Então é muito importante entendermos isso, que a santificação, ela está nesse mecanismo da salvação, é um elo da corrente, dessa cadeia, né, dessa ordem de Deus para a nossa salvação. Então não temos como passar por alto a santificação. Isso, irmãos, é antinomismo. Antinomismo é pessoas que dizem assim, não, o crente está debaixo da graça, então ele não tem mais que santificar, de observar os mandamentos de Deus, obedecer a Deus. Deus já colocou santidade dentro do crente, pronto, de uma vez por todas. E aí muitas pessoas então vão alegar que não é necessário a guarda da lei. E nós não estamos dizendo que o crente, como falamos, ele pode ter momentos de infelizmente, ele vacilar na sua vida cristã em algum momento. Mas defender
que a pessoa que permanece no pecado, está tudo bem com ela porque ela é crente? E não é isso que pregamos, não é isso que ensinamos, não é isso que nossa igreja prega, né? E nós devemos atentar para isso. Né? Não é licença, a eleição, a doutrina da eleição não é licença para viver uma vida de pecado, uma vida relaxada. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo maravilhoso para nós, irmãos. A vida santa é bênção, é maravilhosa, é valorosa, é honrosa. Então, a vida que Deus tem para nós, o mundo acha que é uma vida... Eles não gostam, né? Porque eles são carnais. Eles olham a vida dos santos de Deus do passado, só sofreu, só foi perseguido, sofreu, depois morreu na fogueira, foi decapitado. Isso não é vida, né? Mas a vida desses servos de Deus foi uma vida maravilhosa, deleitosa, espiritualmente, né, falando. E eles sofreram, mas entraram na glória, né, no gozo do seu Senhor. Então, a santificação é uma graça cristã, como já vimos na sessão anterior, né? Mas existe uma dimensão existencial da santificação. Ou seja, santificação é algo que é experimentado. O salvo, ele vai crescer em graça. Ele vai, com a ajuda de Deus, ser uma pessoa melhor hoje do que ele era ontem, do que ele era um ano atrás, do que ele era há um tempo atrás. Ele vai ser uma pessoa melhor. Ele vai estar mais atento, mais vigilante, mais consagrado. Ele vai conhecer melhor como é que o pecado tenta ele, e ele vai fugir das ocasiões, ele vai saber administrar essas coisas melhor. Então, todo o nosso ser foi danificado pelo pecado, e cada parte do nosso ser agora precisa ser santificado. Então, essa santificação, irmãos, ela é uma questão do coração, no sentido principal, mas ela muda tudo na vida do ser humano. O modo como pensamos, né, as coisas que fazemos, a nossa língua, a fala. Então, ela começa no coração, mas os nossos membros, nossos órgãos, nosso corpo, que Deus, faz parte de nós separamos para entender, né? Mas o homem é uma unidade, corpo e alma. E então, quando a gente não era crente, a gente perdia tempo, um monte de coisa que às vezes nem eram coisas erradas, mas não tinha tempo para Deus. Os nossos olhos só eram para outras coisas do mundo. E agora nós lemos a Bíblia. Agora nós dedicamos tempo a Deus na sua casa. Então, isso é coisa prática, física. Isso é uma coisa que você faz com o seu corpo. O mesmo olho que era dedicado antes para ver um monte de coisa, né, porcaria, e agora vai se concentrar. Mas a Bíblia, nem para olho do mundo, né, eles acham chato, né, só ler. Tem tanta coisa lá, né, mas é um meio de santificação. É um meio de graça. Os pés que iam fazer um monte de coisa, o pé era ligeiro para fazer um monte de coisa aí do mundo. Agora, esses pés se apressam para vir para a casa de Deus, para fazer boas obras, para servir a Deus. Então, a santificação, né, aí entra outras questões da obediência aos mandamentos. Né, a questão do não matarás, que é um mandamento que nós vamos estudar mais para frente, né? O não matarás não é só tirar a vida de outrem, não. O cuidado com a nossa vida, porque há hábitos de vida que nós estamos nos matando lentamente. Então, não matarás. Então, nosso corpo vai ser santificado, nossa língua, nossos olhos. O autor, né, o comentarista diz aí, ele diz o seguinte: o simples fato de precisarmos orar por santificação mostra o quanto ela é diferente da justificação e da adoção. Não oramos para que Deus nos justifique, mas oramos para que sejamos santificados, porque a obra santificadora de Deus é imperfeita. Irmãos, veja que é algo interessante. Né?
A justificação, como é que ela acontece? Né? Deus nos justifica como? O meio principal é pela palavra, quando ouvimos a pregação. Deus nos chama ao quê? Se arrependa e creia. Então, na verdade, claro que nós sabemos que a fé e o arrependimento são dons de Deus. Então, nós oramos para que Deus nos dê a fé e o arrependimento. Mas a Bíblia diz que quem crê já está salvo. Há um sentido interessante que um crente, ele não precisa mais, em certo sentido, entenda. Ele já está perdoado. Claro que eu não estou negando que a gente peca todos os dias e precisamos pedir perdão. Mas, no sentido amplo, nós já estamos no estado de graça, nós já estamos perdoados. A Bíblia diz que quem crê já está salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. Nossa relação com Deus está ok. Ele olha para nós por meio da justiça de Cristo. Então, o crente, ele não é mais como Lutero antes de se converter. Estava toda hora, né, com a consciência culpada ali e tal. Nós pecamos há momentos, né? Claro que temos que pedir perdão, mas há um sentido que nós não ficamos pedindo, Senhor, me justifica. Senhor, me justifica, não. Abraão creu, nós lemos aí, né, no texto, e foi justificado. A justificação, irmãos, é de uma vez por todas. Depois que Deus lhe justifica, você é perdoado. Ele bate o martelo e diz, perdoado, está perdoado. Justo, mas continua ainda pecador. Santo e pecador, mas ele diz, justo. Diante do tribunal de Deus, justo. E ele não só diz justo, nós já aprendemos aqui, ele adota. É meu filho agora. Esse pecador que matou Jesus, matou meu filho, Deus perdoa o pecador e adota para a família dele ainda. Então, há um sentido que o crente, ele não fica pedindo todo dia, Senhor, me justifica, Não, ele pede perdão, mas não a justificação. Mas a santificação nós temos que orar para ser santificados. Porque, como temos visto, nós vamos continuar imperfeitos, sempre. Então, nós temos que estar pedindo a Deus, nos santifica, Senhor. E nunca vai acabar. Não, pastor, então quer dizer que a santificação ela é defeituosa? Deus tem alguma coisa errada aí, né? Então, como é que pode? Tem alguma coisa errada? Não, irmãos, não é imperfeita, ela é incompleta. Ela só é completa a santificação na glória, quando Jesus voltar. Então, não é que é imperfeito. O pessoal que não é alheio ao cristianismo, eles não entendem isso. A igreja, às vezes, falha em comunicar claramente isso. Aí as pessoas, elas acham que o cristão é alguém que alega que é melhor do que os outros, que já é perfeito. Isso aí é uma leitura que não se sustenta diante da leitura da Bíblia. É porque, assim, o nosso país tem a Bíblia, mas o povo não lê. Né? As pessoas não leem, não têm acesso, elas simplesmente não têm contato com as Escrituras. E a mensagem é tipo telefone sem fio. A mensagem da igreja, ela chega completamente distorcida. E, às vezes, a gente, como crente, ajuda. Porque mesmo nós, a gente não entende bem essas coisas. A gente, às vezes, até valida, chancela esses entendimentos errados. Então, nós temos que esclarecer, deixar claro a nossa posição, ao mesmo tempo que nós queremos ser mais santos, justos, mas não é porque já somos perfeitos ou melhor do que os outros por nós mesmos, é pela graça de Deus que nós somos mais santos, né? Porque Deus nos santifica. Então, a obra de Deus, ela não é perfeita, ela não é completa aqui, né, nesse mundo. Porque há uma corrupção residual. Ele vai dizer agora aí. Se você pudesse fazer um raio-x espiritual, e a Bíblia faz isso, né? Tem várias passagens da Bíblia que pega a criatura lá e faz um raio-x, né? E só vê maldade, inimizade contra Deus,
pecado, né? Se você fizer um raio-x, você vai detectar o pecado em todas as partes do ser. Essa é uma obra do Espírito. O pecador, ele só vai ver esse raio-x com a Bíblia e com a obra do Espírito. Porque o pecador, por ele mesmo, ele acha que está tudo bem. Ele acha, não sou tão mal assim. Ele tem justiça própria, ele acha até que é bonzinho. Negar a presença do pecado em nossas vidas é fazer de Deus mentiroso, como 1 João 1,10 diz. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, o crente é alguém que ele conhece o raio-x. Ele tem a Bíblia na mão, ele tem o Espírito Santo operando nele, e ele não ousa negar essa presença, essa guerra. Tem alguma coisa errada se o crente não percebe essa guerra carne e espírito. Se ele não... Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada, porque não é isso que nós vemos na Bíblia, não é essa a experiência dos santos de Deus. Tem vários textos, irmãos, que esmagam essa ideia de perfeição cristã. Por exemplo, vou citar aí 1 Reis 8,46, quando Salomão termina o templo, ele ora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar para esse lugar, ele até prevê que um dia o povo vai se desviar. Mas, Senhor, se o povo se arrepender e orar, perdoa. Aí tem uma parte que eles dizem, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, para os que os cativarem, levarem ao cativeiro, a terra do inimigo, quer longe ou perto. Aí ele vai dizer, quando orar, aí pede para o Senhor atender. Então, Salomão é questão profética, aí, embora ele era um servo de Deus, né, ele tinha a inspiração. Não, a questão aí, irmãos, é porque, de fato, Salomão sabia, né? Ele mesmo depois pecou também. Tiago 3, de 1 a 2, Tiago diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Parou para pensar nisso? Todos tropeçamos em muitas coisas. Então nós, né, que Deus chama para o ensino, ele está aí dissuadindo, tenha cuidado, não queira muita gente ser isso, não, porque todo mundo é pecador, né? E a disciplina de Deus sobre aqueles que Deus chama para... A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Acaba que ela é mais severa, né? Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Mas todos tropeçamos, né? Em muitas coisas. Veja a humildade, né? Dos santos de Deus. Eclesiastes 7,20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Certo? Não há homem, Eclesiastes diz. Isaías 64,6. Mas todos nós, e todos nós, irmãos, é todos nós mesmos. Né? O vizinho, todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Todos nós, todos nós. Esse é o diagnóstico da Bíblia. Esse é o raio-x das Escrituras. Então, não há perfeccionismo. Não há como, mesmo a igreja cristã, os que estão buscando, mesmo que você viva uma vida completamente... e ore de manhã, de tarde, de noite, lê a Bíblia, você vai lutar contra o pecado todo dia. Paulo não consegue chegar às alturas que ele queria atingir, ele reconhece não ser perfeito. Né? Então, Paulo esmurrava o seu corpo. Paulo, se alguém que imitou Cristo, que morreu para ele mesmo, Paulo considerou tudo refúgio na sua vida, as suas honras como judeu. Ele se humilhou, ele foi um seguidor de Jesus.
Ele abandonou completamente a sua velha vida lá, como Saulo, perseguidor da igreja. E ele viveu completamente dedicado ao Senhor, mas ele diz, não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então, nós nunca devemos nos conformar, né, com o que já conquistamos. Estar satisfeitos? Não, estou satisfeito. Paulo diz em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então essa guerra, irmãos, ela é muito clara nas Escrituras. A necessidade do crente todo dia, luta, guerra, batalha. Interessante, né? O comentarista diz aí, o Dick Sorne, né? do Guia de Estudos da Confissão de Fé, diz assim, todo cristão deve tentar viver em paz com os outros pecadores, mas nenhum cristão deveria tentar viver em harmonia com um pecado pequeno que seja. Então, às vezes, a gente não está lutando contra o nosso pecado e fica lutando com Deus e o mundo, né? Então, assim, com relação aos nossos irmãos, no que for possível, vamos manter a paz. E nós não devemos ter paz conosco mesmo, com o nosso pecado. Né? São esses desejos da carne. Então, irmãos, tem livros aí, cristãos, só falando dessas cobiças, né? Isso aí, irmãos, é o que arrasta os homens, que está arrastando os homens para o inferno aí. Certo? Essa cobiça carnal, a impureza, a lascívia, né, as concupiscências, tudo isso aí é o velho homem, a nossa velha vida. Tem resquício? Ainda tem, mas você tem que lutar. Então não tem fórmula fácil para a santificação. Não tem, que essa regrinha aqui, não é uma luta constante. Não tem assim, só uns mecanismos, alguma coisa assim, faça isso, isso e isso. Não, o pecado vai estar lá, você vai ter que lutar contra ele. Essa luta é necessária, certo? Porque, como a confissão de fé reconhece, a corrupção pode predominar fortemente por um tempo em nós. Então, às vezes, Deus, como ele fez com Pedro, ele disse, Pedro, Satanás quer te peneirar. Ele disse, tu vai me negar. O Senhor poderia ter preservado Pedro daquela queda? Ele poderia. Mas ele precisava passar por aquilo ali. Mas o Senhor não permitiu que ele fosse destruído. Depois o Senhor pastoreou ele. Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. 3 vezes Deus tratou com ele. Então, nós percebemos aí, irmãos, isso, que os santos de Deus, né, vão experimentar a presença do pecado, e muitas vezes vão, infelizmente, né, vai predominar esse pecado nos seus corações, mas eles não vão ser destruídos, eles vão se arrepender em algum momento. A parte renovada vai vencer. Tem uma ilustração da santificação, tem várias ilustrações, né? O pessoal ilustra, não sei se é a melhor ilustração, mas é como se você tivesse 2 animais, né? O que você alimentar mais vai... O pessoal usa isso aí, né? Aí tem um que é do mal, outro do bem. Que você alimentar mais vai vencer. Nós cremos que a parte boa, renovada, sempre vai vencer. A menos que a pessoa não seja regenerada. A menos que a pessoa não seja um nascido de novo. Mas se ela pode ter certeza que ela vai prevalecer. Deus vai nos santificar, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completar. Deus não vai deixar a obra inacabada. Deus não vai começar algo e deixar pela metade. Nosso Senhor já nos reivindicou para si mesmo e já fincou a bandeira da sua soberania sobre nós. Mas a guerrilha continua. Nós já somos dele, mas a guerra continua. Infelizmente, né, há cristãos que vivem como ainda estivessem escravos do pecado. Não estão lutando, não estão buscando a santificação.
Mas não é esse tipo de vida que Deus quer para mim e para você, não. Porque não há alegria, não há paz numa vida desobediente, numa vida de pecado. Deus quer que vivamos uma vida plena, uma vida espiritual, uma vida boa. O mundo pode estar se acabando, desabando, se destruindo, mas nós vamos ter alegria, paz, andando com Deus. Ah, mas e se eu nunca tiver nada, for pobre? Você vai experimentar alegrias espirituais. Certo? Então, nós devemos lembrar disso, irmãos. Né? A nossa vida, ela não consiste mais em meramente uma vida terrena, né? Mas nós somos filhos de Deus. Então, em meio a essa situação de que a notícia é ruim, né? De que tem muito pecado ainda dentro do crente, há uma batalha que não encerra aqui, a boa notícia é que o crente é regenerado e que ele vai vencer gradualmente. É passo a passo, gradualmente. Prevaleceremos sobre o nosso inimigo. É como Deus disse, ó Israel, essa terra é tua, mas eles tinham que guerrear. E passo a passo, conquistar a terra que Deus deu a eles. Matar os gigantes. Então, o gigante é a concupiscência, é o pecado que está dentro de nós. Então, nós vamos guerreando. E pastor, como é que eu faço essa guerra aí? Porque tem livros aí sobre batalha espiritual, o pessoal fica vendo demônio nas paredes, fazendo umas fórmulas lá. Então, como é que é essa batalha? Essa batalha, irmãos, é quando nós corremos para Cristo, oramos pela palavra, lendo a palavra, vida devocional, leitura bíblica, estudar as Escrituras, cultuar a Deus, em família, particularmente, publicamente. Então, essas são as armas de Deus, os meios de graça. Então, precisamos, para entender, não é o tema aqui de hoje, para entender qual é os meios de graça e a Escritura. Muita coisa que é dita aí sobre essa batalha espiritual não é baseada na Bíblia. É muito misticismo que está aí. Então, nós temos que batalhar, temos que lutar. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é com armas carnais, mas com as armas espirituais, a palavra de Deus. E a natureza regenerada, por fim, prevalece. Em 1 João 5,4, João diz: porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que você vai vencer o mundo? O mundo é muito forte. Satanás, o pecado é muito forte. Quem é que pode vencer esse mundo? O nascido de Deus vence o mundo. E como é que vence? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você que é jovem, tem lutas. É difícil, mas você pode vencer. O adulto, aquele que já tem experiência, pessoa de idade, tem uma luta também. Há dificuldades que vêm com a idade, a pessoa é mais experiente por um lado, mas tem outras debilidades da idade. Mas é possível, pela fé, é possível. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então essa batalha, ela só é vencida pela fé, pelos filhos de Deus, pelo salvo. Nem adianta a pessoa que não é crente, que não é regenerada, querer lutar, não, porque realmente ele não vai conseguir, a carne vai ser mais forte. Ele não vai conseguir. A pessoa não convertida, ela não tem os recursos para combater nesse combate. Primeiro, nós temos que orientar ela a se converter, a se arrepender, aí a crer em Jesus, a ser salvo, ela precisa ser regenerada. Não adianta, muita gente nunca entendeu a salvação, nunca foi transformado, regenerado, e aí fica buscando ser santo, aí usa armas carnais, acha que se cumprir uma lista de coisas, vai para o céu. Se eu fizer isso, isso e isso. Acha que ser santo é
colocar o nome do rol de membro de uma igreja e começar a fazer isso e aquilo. Não, irmãos, essa obra é interna, é espiritual. É uma obra de Deus no coração. E aí, agora, salvos, aí Deus diz, está aqui, esses são os meus mandamentos, me ame sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Quer viver, perca a sua vida nesse mundo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Mas isso é para o salvo, especialmente, porque o não salvo, ele não vai conseguir. Pecadores também são santos e os santos crescem em graça. Então, é um processo. Todos que estão unidos ao Senhor revivido irão crescer. Então, todo crente verdadeiro está crescendo e vai crescer. Pode ser que o crescimento seja pouco, e isso nós devemos lamentar. Que nós vivemos numa época de muita meninice, muitos bebês espirituais, né? Nós, de modo geral, quando olhamos para as biografias, faz vergonha, né? O que aqueles santos de Deus sofreram por Deus, viveram para a glória de Deus, e hoje, por qualquer coisa, as pessoas desistem de seguir a Cristo. É vergonhoso, né? Mas Deus ama os bebezinhos espirituais também. Deus tem os seus bebezinhos. Se você é um bebezinho de Deus, glória a Deus, mas vá a palavra, beba o leite para crescer, né? Para que você consiga comer carne em algum momento. Não é que há desprezo pelos bebês, né, na fé. Só que o bebezinho tem que ser cuidado, né? Não é do jeito dele, as coisas vai crescendo, amadurecendo. Deus quer, irmãos, que nós sejamos varões perfeitos, pessoas maduras, plenamente desenvolvidas. Deus não quer que a gente fique para sempre no leite, né, imaturo. Não, Deus não quer isso. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo maravilhoso para você. Quer que você coma aquela carne maravilhosa, né? Com gordura, aquela carne gostosa. Então, você pode mais com a ajuda de Deus do que isso, né? Você pode mais pela graça de Deus. Então, irmãos, eu vou só ler um versículo, abrir para perguntas, se tiver, né? Já encerrei aqui o que eu tinha para discorrer. Paulo diz lá em 1 Coríntios, acho que é capítulo 1, verso 30 a 31, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Jesus, nós somos de Cristo e ele é para nós justiça, santificação, redenção, ele é tudo. Tudo que você precisa para a vida, para a piedade, para ser santo, está em Cristo. Está na palavra de Deus. Não tem outra revelação fora, não tem nada que alguém, só uma igreja lá viu, só eles sabem o segredo. Tem só uma igreja fulano de tal, só lá o pessoal sabe como é que é ser santo. Não existe isso não, irmãos. Nada secreto, escondido. Tinha uma heresia no começo da história da igreja chamada gnosticismo, que eles diziam que eles tinham um conhecimento e não o que estava na escritura, na tradição apostólica. E hoje em dia está cheio disso aí. Pessoas que acham aí que só lá na igreja fulano de tal, no lugar tal, as pessoas sabem como é para ser santo. Não, irmãos. Você, sendo presbiteriano mesmo, né, raiz, pode ser uma pessoa santa, consagrada, dedicada a Deus, praticante de boas obras para a glória de Deus, né, pode de fato viver de modo, né, que a luz de Deus, né, brilhe, né, através de nós aqui nesse mundo, ser sal e luz do mundo. Então, isso é para nós. Não há, é para todo cristão, né? Não estou dizendo que nas outras igrejas também, graças a Deus que algumas igrejas, outras mais, outras menos, enfatizam a santificação. Mas nós também precisamos enfatizar. Nós também, igreja reformada, os presbiterianos, porque essa é a nossa herança. Na verdade, isso foi abandonado. Então, nós precisamos enfatizar isso.
Nossa igreja, nosso povo, nós temos que ter fome, sede de ser gente santa, fome e sede de justiça. Não é esse conformismo, tá tudo bom, a nossa igreja prega eleição e pronto, já estou garantido. O pastor disse que uma vez salvo para sempre, está eleito e pronto. Não, irmãos, não é isso. Isso é uma distorção. Deus quer um povo santo, parecido com Cristo. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam, fiquem confusas. Porque, e aí, né, parece Jesus, né? Humilde, santo, pessoa humilde, mansa, pessoa que reconhece que não tem a justiça, mas tem fome, mas quer ser santo. E outras características, né, o fruto do Espírito, as bem-aventuranças que estamos vendo no Sermão da Montanha. Então, irmãos, é importante, né, estarmos atentos aí. Então, a nossa confissão de fé, ela é muito equilibrada, né, uma doutrina bíblica equilibrada, e ela nos deixa claro que Deus quer que nós sejamos santificados no homem todo, e que há uma guerra, e que não é completa aqui, mas nós vamos vencer pouco a pouco, e vamos ter a vitória final. Agora, tem que ter a luta, né? Não é meritória, não é por obras, mas é Deus quem nos santifica. Mas há esse mistério aí, que há uma responsabilidade humana, uma participação na santificação. Então, Deus quer lhe orientar, quer que você esteja atento a isso. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta? Participação? Irmã Nath? Sim. Sim. Não, é isso. A conversão no leito de morte, Deus ele justifica, salva, mas você não vai conseguir ver as boas obras, não vai ter tempo. O ladrão da cruz não teve tempo. Ele não teve tempo nem de ser batizado, né? Então, isso é como você falou, prova que a salvação é pela graça. Porém, o ladrão da cruz não é regra, porque Deus não vai, senão Deus tinha que salvar e ir matando, né? Já salva e morre logo, já glorifica logo. Então, como Deus não quer que seja isso para nós, então nós vamos ter. Então, tem pessoas que vão ser salvas no leito de morte, mas a gente não deve desejar, ninguém deveria desejar esse tipo de conversão. Né? Quem está ouvindo a pregação não deveria dizer, não, já que é pela graça e é só aceitar Jesus, então eu vou deixar chegar perto. Muita gente fazia isso no passado com relação ao batismo. O batismo lava pecado, então quando eu estiver perto de morrer, eu vou ser batizado. Então, nós não devemos procurar isso, esse tipo de coisa. Mas, de fato, não teve como ver evidências. Porém, o ladrão da cruz, ele tem algo que a gente não tem hoje. Que Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, nós não vamos ter. Mas qual é a evidência? Pronto, uma evidência ali breve, que a gente vê na história das biografias. A morte em paz. Então, essa pessoa que morre no leito de morte, mas crê, muitas delas disseram assim, eu estou pronto. O Senhor, eu estou morrendo, eu sei que eu vou. Muita gente percebe que vai morrer, aí diz, eu sei que estou morrendo, mas estou em paz. Teve uma história que eu li uma vez, nunca me esqueci, né? De uma criança. A criança estava morrendo, leito de morte, ia morrer. Aí, ela era da época do avivamento lá, de Whitfield, né? Aí as pessoas estavam lá cuidando dela, já estava morrendo, morreu mesmo. Aí ela disse assim, não, eu quero morrer e estar com o grande Deus do Senhor George Whitfield, né? Ou seja, ela creu no Senhor, ela queria estar com Deus. Ou seja, desapego a esse mundo, ela estava pronta para morrer. Então, a pessoa que está em leito de morte,
ela não vai mais ter tempo de vir à igreja, muitas vezes, ela está no leito de morte. Ela não vai ter tempo de trabalhar para poder ajudar um necessitado, mas ela pode orar, ela pode, o tempo que ela está ali, ela está de cama, mas ela pode orar, ela pode estar aberta a ouvir pregações, ela pode estar usando os meios de graça, mesmo ali naquela condição. Então, isso são evidências, né? Não deixa de ser também boas obras, mas isso não vai assim, o mundo não vai, isso vai ser discreto, né? Vai ser discreto. Mas a gente, como não temos uma revelação direta, como o ladrão da cruz, de quem é e de quem não é, como Paulo, né, como os personagens bíblicos, para nós fica muito difícil. Tem um capítulo da nossa confissão que é da certeza da graça e da salvação. Então, tem o testemunho do Espírito, com a palavra. Então, essa pessoa que está no leito de morte, ela vai ter essa paz, o Espírito testificando que ela é filha de Deus. Então, ela vai testemunhar disso. E a gente vai observar e ver, não, realmente, essa pessoa dá evidências de que ela creu mesmo. Ela entender como é que é uma evidência, né? E esse entendimento afetar também as emoções, a vontade. Então, se a pessoa está muito apegada ainda aqui a esse mundo, às suas emoções, então isso não é uma evidência boa. Não quer dizer que ela não seja salva, mas não é uma evidência boa. Se ela demonstra paz, alegria, isso já é uma evidência de que Deus está trabalhando com ela, que ela está pronta, Deus está preparando. Então, no leito de morte, vai ser essas questões mais assim, né? É mais dos movimentos ali de uma alma regenerada, um movimento espiritual que eu digo, né? Porque a pessoa não vai mais poder, diante da sociedade, né, viver no mundo a santidade como o crente. E aí nós que somos crentes, devemos lembrar isso, que nós vamos ter a oportunidade de viver essa santidade no mundo. Manifestar essas evidências nas nossas vocações, na vida familiar, na igreja, na sociedade. Então, aí a gente vai viver de modo santo, né? A luz vai brilhar. Não sei se responde mais ou menos isso, mas é isso. Realmente, assim, as evidências vão ficar mais difíceis. Então, a conversão no leito de morte, ela não é o ideal, né? Não é o melhor. Mas Deus tem os seus caminhos. Ele vai salvar algumas pessoas no leito de morte. Talvez muitas até, né? Mais do que o que a gente imagina, vai ser salvo lá no leito de morte. Sim, minha irmã. Isso, é muito boa essa frase, né? Então, muita gente olha para o ladrão da cruz como uma desculpa para dizer que tem oportunidade sempre, que a salvação... Irmãos, a linguagem da Bíblia para a salvação é uma porta estreita, é um caminho estreito. Então, quanto menos... Presta atenção, você já percebeu, quando você... Tem pessoas que têm um negócio chamado procrastinar. Você sabe o que é essa palavra, procrastinar? É sempre deixar as coisas para a última hora. Né? O brasileiro, nós temos essa tendência, né? O Brasil é cultural nosso, nós somos procrastinadores. Já percebeu que sempre é mais difícil as coisas quando o tempo, esse tempo assim, que está se esvaindo? Então, o temor de Deus, a sabedoria, a gente não deve deixar algo tão sério quanto a salvação para o tempo mais angustioso, difícil da sua vida. Então, se você é jovem, se você tem saúde, se você consegue vir à igreja, se você consegue abrir a sua Bíblia e ler, estar com a sua família, orando, vivendo, andando com Deus, você deve fazer isso, não deixar, né, para o leito de morte. Agora, Deus, ele é gracioso. Então, lá no leito de morte, Deus continua operando, continua sendo Deus. Né? Às vezes a pessoa só se abre para ouvir, como o ladrão da cruz era ladrão, ele
Ele blasfemou Jesus antes, mas ali ele contemplou na cruz, né, o Espírito abriu os olhos dele, e ele se converteu ali. Mas é graça, para mostrar a grandeza da graça de Deus, né? Mas, no geral, não é recomendável ninguém querer esperar, até porque a morte, irmãos, ela vem, às vezes, de modo muito brusco, né? A morte, às vezes, ela vem rapidamente, um acidente ou algo que a pessoa não tem tempo para estar... E é um tempo muito complicado. É um momento ali... Então, assim, não é o ideal, certo? Não é o ideal de modo algum. Então, pessoas vão estar passando pelo leito de morte, né? A igreja tem aí uma boa obra, né? A igreja, é bom isso, né? Que a gente cuide das pessoas nesse estado terminal, mas a gente fica sempre com essa angústia um pouco fica naquela situação meio... Só se a pessoa tiver muita evidência. Só para concluir aqui a minha parte, tem um livro que eu já citei aqui várias vezes, que é o Diário de David Brainerd, que ele pegou, acho que a tuberculose, foi morrer na casa de Jonathan Edwards, né, o David Brainerd. E Edwards escreveu a biografia, pegou o Diário de Brainerd e escreveu, e grandemente influenciado, porque era uma época de avivamento, e Brainerd, ele foi expulso de Yale, uma universidade, na época lá, porque ele falou mal de um professor, mas depois ele se arrependeu, né? E Edwards queria deixar claro que Brainerd era um santo de Deus. Ele errou quando era jovem, mas ele foi usado por Deus no avivamento lá daquela época. E ele foi profundamente impactado por ter cuidado de Brainerd antes de morrer. E ele sentia muitas dores. Ele passou um bom tempo sentindo muitas dores antes de morrer. E uma filha de Jonathan Edwards, chamada Jerusha Edwards, cuidou de David Brainerd. Ela era jovenzinha. O pessoal, até os romancistas, gostam de dizer que teve um romance entre... Brainerd era solteiro, né? Mas isso não é provado na história. Mas ela admirava David Brainerd, né? Essa irmãzinha lá, né? Hoje seria uma adolescente, lá já era uma mulher, né? Tinha 18 anos, ela cuidou dele. E depois ela pegou a doença e morreu pouco tempo. E foi enterrada perto. Lá nos Estados Unidos tem a lápide de David Brainerd e dela do lado, perto. E veja como Edwards admirava esse homem, que mesmo ele tendo perdido uma filha, porque cuidou dele, ele tinha em alta estima e entendeu que o que ele fez, e ele morreu com 29 anos, acho, 27, 29 anos. O que ele fez foi algo... Com a bênção de Deus, extraordinário. Né? Ele tinha amor por aquele homem de Deus, aquele santo de Deus. Então, claro que ele já era um crente, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que uma das maneiras de evidenciar, né, a nossa paz com Deus é lá justamente, não é quando está tudo bem. A gente manifesta o fruto do Espírito, as graças de Deus, não é quando está tudo ótimo na nossa vida. Então, é muito importante o modo como morremos nesse sentido. Que a santificação é uma perseverança, né? Então, o pessoal se baseia na eleição para viver uma vida de qualquer maneira e morrer de qualquer jeito. E não é isso, irmãos. Então, isso não é o que Deus tem para nós. Deus quer que nós, quando chegar a hora da morte, você esteja preparado, esteja tudo bem, você dê bom testemunho, né? As pessoas possam dizer, quem ficar em paz, dizer, morreu, mas era um servo de Deus, está com o Senhor. Então, as evidências são importantes, mas nem sempre a pessoa pode morrer e ser salva como pelo fogo, né? Ela podia, por exemplo, Sansão era um santo meio complicado, né? Casamento misto, tinha Dalila lá e tal, morreu quebrando as colunas, mas era um crente. Mas tem essas questões. Então vamos ter cuidado, né? Vamos aproveitar a saúde, o tempo, a vida que Deus nos dá, para que a gente não precise, até porque a morte
pode chegar para novo, né? Gente novo, gente velha. Então, se ela chegar, nós possamos partir em paz, né? Então, na verdade, o crente, ele está se preparando para morrer. E o modo de você se preparar para morrer é a santificação. Certo? Irmãos, vamos orar para não nos delongarmos muito? Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por essa lição aqui, por a oportunidade de aprendermos. Nos santifica, ó Pai, com a Tua palavra, opera em nós, nos dá a lutar contra a cobiça, contra o pecado, nos dá vencer, ó Deus, o pecado, e santifica a Tua igreja, ó Pai. Nos levanta, se andamos escravizados por algum pecado específico, nos ajuda, ó Pai, a vencer, e nos faz ser um povo, ó Deus, separado, santificado, usado pelo Senhor. Nos dá um dia de paz, abençoa todo dia, nos traz também à noite para te adorar. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, um bom dia a todos e até logo mais, à noite.